Bem-vindos a mais uma aula de acionamentos elétricos. Nessa aula nós realizaremos a leitura e interpretação dos dados de placa de um motor de indução. O intuito dessa aula é aprendermos os parâmetros básicos do motor e como fazer a leitura desses parâmetros. Inicialmente, eu coloquei aqui a imagem dos dados de placa de um motor da WEG, para tomarmos como exemplo. Aqui é um exemplo de placa, e aqui à direita é o exemplo aqui de outra, onde temos também a imagem do motor correspondente. Então, iniciando aqui nessa imagem da esquerda, vamos fazer a leitura dos dados de placa e interpretar cada dado de cada linha existente aqui nessa imagem. Primeiramente, temos esse símbolo aqui com um 3. O que significaria isso? Esse símbolo é de corrente alternada e o 3 significa que o motor é trifásico, ou seja, um motor trifásico de corrente alternada. Logo depois, temos esse número aqui, com uma letra 132S. Esse código é referente ao tipo de carcaça do motor elétrico. Ou seja, se verificarmos junto ao catálogo do fabricante, verificaremos através desse código quais são as especificações da carcaça do motor elétrico. Depois temos essa data, que é a data de fabricação do motor, e o código, esse código que é o lote de fabricação. Logo abaixo, o tipo de motor, motor de indução de gaiola. Ao lado, a frequência nominal, que é 60 Hz. E temos também a categoria N. O que seria essa categoria? Vamos aqui para outro slide. A norma 7094, né? NBR 7094, classifica os motores de gaiola em 5 categorias. Essa categoria especificada em questão, né? Nesse exemplo, seria a categoria N, que tem um conjugado de partida normal, corrente de partida normal e baixo escorregamento. A maioria dos motores vem com essa categoria N, porém em aplicações onde são necessários, né, um conjugado de partida maior, mais alto, nós utilizamos a categoria H ou a categoria D, porque como podemos ver neste gráfico de conjugado versus rotação, a categoria D e H tem um conjugado de partida maior. No entanto, a categoria D já tem um escorregamento altíssimo, né? Enquanto a categoria H tem um escorregamento menor. Ou seja, se precisarmos de um torque elevado na partida, utilizaremos a categoria H ou D. E se não pudermos ter um escorregamento alto, terá que ser então a categoria H. No caso em questão, é a categoria N. E tem alguns exemplos aqui de utilização dessa categoria, que é como bombas e máquinas operatrizes. Também temos exemplos da categoria H, por exemplo, utilizado em moinhos. E temos exemplos da categoria D, em elevadores, onde a carga necessita de um alto conjugado de partida. Continuando aqui, vamos voltar aqui para os dados de placa. Temos aqui a potência nominal do motor, indica o valor em kW e também em HP e CV, ou seja, 7,5 kW e
10 CV ou 10 HP. Essa é a potência nominal desse motor. Temos a velocidade nominal do motor, que é 1760, ou seja, 1760 giros do eixo em 1 minuto. O fator de serviço, FS, 1.15. O fator de serviço é o quanto o motor suporta de sobrecarga, ou seja, 1.15 significa que ele tem 15% a mais de potência. É uma reserva de potência. Então, se quisermos saber a potência total que ele suporta, é só multiplicar esse valor de potência vezes 1,15. Porém, nunca podemos dimensionar um motor já contando com esse fator de serviço. Isso é para eventualidades. Então não vamos nunca dimensionar um motor já trabalhando em sobrecarga. Temos aqui à direita a classe de isolamento, que está me indicando aqui que é B. A classe de isolamento é referente à temperatura máxima, né, no ponto mais quente das bobinas que elas suportam, que esse motor suporta. No caso aqui B, então é 130 graus. E temos aqui os valores para as demais classes de isolamento, A, E, F e H. IP/N é a corrente de partida do motor sobre a corrente nominal. Essa relação, isso significa que a corrente de partida dele é 7,8 vezes a corrente nominal desse motor, para o fechamento em que ele estiver fechado. Pois esse motor, por exemplo, né, tem 3 opções aqui de fechamento, 220, 380 e 440, onde temos 3 correntes nominais. Ou seja, para 220 é 26,4, para 380 15,3 e para 440 13,2 amperes de corrente nominal. E essas aqui são as tensões nominais do motor. Temos também esse código aqui, IP55. E o que significaria? Índice de proteção 55. É a proteção que o motor tem contra a entrada de sólidos e líquidos. Então vamos interpretar esse dado aqui e ver o que ele significa na nossa tabela. IP, temos 2 algarismos, né? O primeiro algarismo é referente à proteção contra objetos sólidos. Então, se ele é 5, ele é protegido contra poeira. E o segundo algarismo é referente à proteção contra líquidos. Então, se ele também é 5, ele tem a proteção contra jatos de água. Bom, continuando, já falamos aqui das tensões nominais, das correntes nominais do motor. Temos aqui o tipo de regime, ou seja, é a frequência com a qual a carga é ligada e desligada. No caso do regime S1, é regime contínuo. E existe situações, né, mais atípicas, onde temos os demais regimes, que vai do S2 ao S10. Essa tabela aqui, temos exemplos, né, com regimes intermitentes, e quando for necessário, né, para esses casos mais específicos, onde, por exemplo, a carga liga e desliga o tempo todo, isso sobrecarrega mais o motor. Então aí precisamos de um regime de serviço diferente, mais específico. Aí tem que ser verificado junto com o fabricante o regime adequado para o nosso tipo de carga. Geralmente os motores são regime S1, ou seja, regime contínuo. Temos aqui também a temperatura ambiente máxima, que é 40 graus, ou seja, esse motor, para o seu pleno funcionamento e ventilação, tem que estar na temperatura ambiente de 40 graus, ou seja, não é a temperatura nos enrolamentos, é a temperatura do ambiente em que o motor está. E a altura
máxima, né, de 1.000 metros em relação ao nível do mar. Temos aqui o rendimento de 91%, pois nós sabemos que o motor não transforma toda a potência consumida em potência útil. E o rendimento desse motor aqui em específico é 91%. É um motor de alto rendimento, como diz a placa. Temos aqui o fator de potência, que é 0,82, e as formas de ligação aqui das bobinas, ou seja, os fechamentos disponíveis nesse motor. Temos fechamento para 220, triângulo duplo, estrela dupla em 380. Temos fechamento em triângulo para 440 volts e em estrela, que é somente para partida. Note que esse motor aqui em específico, ele é de 12 pontas, né? Tem motores que tem apenas os 6 terminais disponíveis, mas esse aqui tem as 12 pontas disponíveis. Por isso ele tem 4 opções aqui de fechamento, sendo que a última opção é somente para partida. Ou seja, se eu realizar, por exemplo, uma partida estrela triângulo, então você vai fazer esse fechamento aqui somente na partida. Prosseguindo aqui, temos esse símbolo, que é referente ao código dos seus rolamentos dianteiro e traseiro, 6308 6207 ZZ. ZZ é o que tem blindagem de ambos os lados. E temos o tipo de graxa que é utilizada em seus mancais. Aqui eu coloquei uma foto que é um rolamento e da graxa que foi especificada nesse exemplo de dados de placa. Ou seja, através desse código, pesquisando, vamos encontrar as descrições, as dimensões dos rolamentos desse motor. E temos aqui o peso do motor, 64 kg. E por fim, a norma a qual ele está submetido, NBR 7094. Nós citamos essa norma hoje quando falamos das categorias aqui. E temos aqui o selo de aprovação do Inmetro.